Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Ricardo Aoki mais uma vez aqui com vocês. E o meu filho, né? Pedro Daik, pra quem não conhece. Como sempre, tá aqui pertinho, tá no quarto do lado, tá fazendo barulho, menino animado e, né, não. Já peço desculpa aí, nesse caso ele apareceu algumas vezes no vídeo, né? Mas faz parte da vida de pai, né? Ele gosta demais desse joguinho aqui, ele tá sempre pedindo pra mim deixar as minhas tropas rosas, né? Vocês estão vendo como elas estão. Isso aí é trabalho dele. Que adora e vive mexendo no saco. Mas enfim, vamos lá. Vamos ao vídeo. Olha, a gente vai começar uma série falando especificamente sobre algumas tropas e eu vou começar falando pela que eu mais gosto, que é os destruidores. Eu acredito que daqui pra frente a gente vai entrar numa série onde a galera vai gostar bastante, porque a gente vai conseguir aprofundar e vai conseguir passar, né, um pouquinho do conhecimento que a gente tem em como utilizar e maximizar, né, a sua utilização de cada tropa em específico. Tá? Vou falar sobre o destruidor. E antes disso eu vou começar eu vou começar contando como a gente começou essa história dos destruidores. Eu sempre gostei dessa tropa, né? Especificamente lá, se você ler, né, sobre os destruidores, está falando que é uma tropa que vai na frente, dando cobertura, né, às suas tropas. E era assim que a gente utilizava. Então, a tropa básica que a gente utilizava se consistia nos Rangers, né? E eu gostava de usar os destruidores na frente porque era aquele carrinho que ficava na frente levando pancada e evitava que muitos Rangers morriam e aguentava segurar um pouquinho mais da vida deles. Então, basicamente ainda é essa a função dos destruidores e com o passar do tempo a gente foi aumentando, né? Vem aumentando também a quantidade de campos de tropas que a gente pode ter, né, de acordo com o número de QG que a gente vai subindo, né? Então, em vez de acrescentar Rangers, eu particularmente ia acrescentando destruidores, né? E chegou um tempo que eu tinha 2 campos, depois foi para 3 campos, e quando eu cheguei no 4º campo de destruidor, foi onde eu comecei a pensar se realmente já não, pela força que tinha, né, ter 4 campos de destruidores e pelo trabalho, pelo estrago que eles acabavam fazendo, né, com a combinação de Rangers, e já começava ali já pensar se não daria certo um ataque completamente full de destruidores, né? Então, a partir dali a gente começou a realizar alguns testes e já começamos a encontrar alguns adversários que já utilizavam, né, em todos os seus espaços, né, destruidores. E assistindo esses replays a gente começou a amadurecer essa ideia e eu comecei a colocar em prática. Então aí eu fui tirando mais um range, colocava um destruidor até chegar no 5º, 6º, 7º, enfim, até que chegou um dia onde, né, todos os meus espaços, meus campos de tropas, eles estavam com destruidores. Com exceção, lógico, de um que eu gosto de deixar o veículo CNC, né? Muita gente ainda tem dúvida, né, em relação a esse veículo, sobre a capacidade dele. Eu acho que quando eu fizer um vídeo especificamente falando sobre ele, vocês vão poder sentir um pouquinho da diferença que ele pode fazer num ataque, né? Mas até então, até mesmo para mim, que hoje sou apaixonado por utilizar essa tropa, né? Durante vários períodos, né, dos meus ataques, eu retirava ele justamente porque eu ficava bravo, porque ele morria muito fácil, eu sempre tinha que ele sempre acabava morrendo no meu primeiro, no meu segundo ataque, e aí no meu terceiro eu tinha que acabar indo sem ele, né, porque demorava demais para ele ficar pronto, e enfim, já expirava o tempo do Strike Force até ele, se eu tivesse que esperar ele ficar pronto. Então eu retirava ele, colocava furtivo, colocava range, eu colocava outra coisa, e enfim. Depois de um tempo de prática, você começa a entender como funciona esse veículo, daí você para de perder ele durante seus ataques, né? Ainda às vezes acontece, é normal, porque ele é bem frágil, então qualquer coisinha, cara, um morteiro, uma artilharia, se soltar uma rajada próximo dele morre, se explodir uma bomba perto dele ele morre, se o canhão de ion nem não precisa nem ser o centro, né? Se pegar aquele raio azulzinho próximo ele morre. Enfim, as outras defesas não precisa nem falar, né? A defesa coberta em tel ali, acertar só um pouquinho que seja. Ele é bem frágil, enfim, vocês já entenderam, né? E isso acabava fazendo com que eu particularmente perdesse um pouquinho o interesse dele, mas nunca deixei de acreditar, né, de que um dia ele poderia ser muito útil, né? Principalmente
quando você combina o CNC com os destruidores. Os destruidores, né, vocês sabem que ele aguenta muita pancada, né, ele realmente é uma tropa muito bruta, tem um HP muito alto, né, porém ele não é muito forte, ele não dá muito dano, então é aí que entra o CNC. O CNC, né, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né, o vídeo não é sobre o CNC, mas para vocês entenderem porque a gente combina o destruidor com o CNC. Olha, no nível 14, né, não precisa nem chegar no nível 14, acho que no nível 10 já está mais ou menos nessa capacidade. Mas ele aumenta o dano em 100%. Esse primeiro de cima aqui, contagem de invasões, ele consegue controlar até 5 defesas. Ele tem 4.128 de vida. Ele custa 10.000 treinamento, a população dele é 15, né? O tempo de treinamento dele é 25 minutos, demora, né? Como vocês podem ver. Mas é esse segundo item aqui, o aumento de dano de 100%, né? Que é algo muito grande. Então, a gente tem um destruidor que não dá um dano muito forte, né? Aqui vamos dar um exemplo aqui, se eu não me engano é 300 por segundo. E toda vez que ele se aproxima do raio do CNC, ele bate a 600, que é o dobro. Então ele bate muito forte. Então é praticamente como se você estivesse usando a aceleração, o estímulo de combate, né, o tempo todo. Então isso acaba fazendo com que essa combinação fique muito forte, tá? Os destruidores, eles têm a maior dificuldade deles na base é justamente, né, quando a gente enfrenta defesas, né, que tenham muito desses tanques furtivos, né? O tanque furtivo, né, ele solta uma onda eletromagnética, então tudo que é automóvel ele breca, né? E o problema principal é que os destruidores eles andam, por mais que eles no meio dos ataques assim, você vê que eles dão umas espalhadas, eles andam mesmo espalhados, eles estão sempre em unidade 2, 3, tá? E o tanque furtivo, com um único raio, ele consegue paralisar, né? Não é, o alvo dele não é único, né? Então ele é a área. Então se acerta aquele raio, né, eletromagnético naquela área, ele pode congelar até 3 ou 4 destruidores. Então o primeiro ponto para se tomar cuidado é quando você desce. Se você soltar seus destruidores todos no mesmo lugar e tiver um único furtivo que atire naquele lugar, né, você vai travar todas as suas tropas. E aí você vai perder o ataque porque ninguém vai conseguir escapar. Tá? Então, o primeiro ponto é você entrar na vila sempre em pontos diferentes. Né? Eu gosto, né, vocês acho que conseguem reparar nos vídeos quando eu começo a fazer os meus ataques, eu sempre entro em V. Né? Eu sempre entro no V, né, das bases e solto as tropas. Eu vou pontilhando as tropas um pouco longe uma da outra, justamente para esse tipo de caso, tá? Então é o grande vilão, né, do destruidor, é os veículos furtivos. E quando a gente tem uma base maximizada que tem 6 bandeiras de união e cada bandeira de união consegue comportar 3 desses furtivos, cara, são muito furtivos. É 18 furtivos que você tem na base, né, para matar durante todo o seu ataque. Então, principalmente quando a galera faz aquelas armadilhas onde coloca as defesas mais centralizadas, né, e coloca os furtivos bem lá no meio, né, faz com que as suas tropas, quando mata o primeiro furtivo e aparece o segundo no fundo, elas começam a entrar, né, porque se vocês perceberem no ataque de vocês, toda vez que aparecer as tropas da bandeira de união, as suas tropas sempre vão dar preferência a matar elas antes das defesas. Então é uma pegadinha também, é uma forma de você posicionar as suas tropas para que você puxe, né, as tropas inimigas para o meio da sua defesa, né, para que enquanto elas estejam destruindo, né, as suas bandeiras de união, as suas defesas dê muito mais dano, né, nas tropas de ataque. Então essa é uma forma de você também acertar a parte da defesa, né, de como você posiciona suas defesas. Então esse é papo para um outro dia, né, para um outro vídeo, mas basicamente a gente está falando sobre, né, como a gente pode utilizar o destruidor nos nossos ataques. Outro ponto importante, né, aliás é muito importante falar, né, que eu acho que muita gente ainda não tem a noção disso, mas a gente consegue maximizar o destruidor, que é o nível 20, o máximo, a capacidade que ele evolui, né, quando a gente está no QG 19, ou seja, a gente faz o laboratório, né, do nível 19, que é o último laboratório, é o último nível que a gente consegue atingir no 19, e lá o destruidor já chega no nível 20. O nível 20, né, é o máximo que ele vai. Então,
Eu vejo muita gente falando assim, poxa, quando eu chegar no seu nível, né? Hoje eu sou nível 66, né? Quando eu chegar aí no nível 60, 62, eu vou estar atacando de destruidor igual você. Cara, essa é uma forma errada de pensar, justamente porque os meus destruidores já estão no nível 20, né? Desde que eu era nível 52, mais ou menos, eu não lembro. É mais ou menos isso aí, tá? A única forma de você subir nível, né? Nível é essa estrelinha que a gente tem do lado esquerdo em cima aqui, o nível que você tá. Né? É você melhorando as coisas da sua base. Tá? Então, toda vez que você melhora alguma construção, né, você vai subindo um pouquinho. Toda vez que você pesquisa uma tropa, você vai subindo um pouquinho. Depois que você termina, né, de subir todas as defesas, as estruturas que você tem na sua base, né, a única forma de você subir HP ainda é no seu laboratório. Então é um processo bem demorado depois que você passa aí do nível 63, 64 em diante. É mais ou menos ali, é nesse nível que a galera começa a se encontrar. Mesmo quem joga há muito tempo, né? Quem está na metade do caminho ou quem começou agora. Então é mais ou menos ali, mais ou menos nesse nível que a galera vai se encontrar. Um exemplo, a gente pode falar aí, né, um cara conhecido desde o início é o Marcelo. O Marcelo está no nível 64, eu estou no nível 66, né? Parece que vai se encontrar, a gente começa a ver, poxa, vai se encontrar, logo logo o Marcelo encosta e chega no mesmo nível que eu. Né? Mas o crescimento do Marcelo também começa a ficar muito mais devagar a partir de agora, porque agora só o laboratório dele funciona. Então, tanto o meu laboratório quanto o dele também funciona sem parar. Então, a chance mesmo de se encontrar, de igualar mesmo, é quando o laboratório também não tiver mais nada a evoluir. Então, mas não é a minha comparação com a do Marcelo que eu estou querendo falar para vocês. O principal ponto é que já faz muito tempo, né, que eu tô com essas mesmas tropas. Então eu tô enfrentando bases muito mais difíceis, né, que são bases já CV20, onde já tá tudo completo, né, já tá tudo preto, assim, bem escurão, né. Porém, mesmo antes de eu começar a enfrentar esse tipo de base, eu já tinha as tropas, né, eu já tinha as tropas no mesmo níveis das que eu utilizo agora. Então, realmente é você pegar um pouquinho o macete de como você utilizar. As tropas elas param de evoluir quando você chega no nível máximo, nível 20 delas. Os poderes de comando é a mesma coisa. Então, aquilo que de fato você usa, você consegue maximizar bem rápido. Então você subiu para o QG20, que é o último nível de laboratório, né? O seu destruidor, que é a tropa básica, no caso, se você usar o destruidor, lógico, né? Provavelmente já vai estar no máximo. Você não vai subir de QG sem mandar a tropa. Então, já vai estar no máximo. Daí para frente, resta você evoluir o quê? Os seus pontos de comando. Né? Os pontos de comando principal que você utilize num ataque. Seria o quê? O seu A10, o seu Hellfire, o Pain, o Orbital, o estímulo de combate. A nuclear não conta nem tanto, porque a maioria dos ataques, às vezes a gente nem usa a bomba nuclear, tá bom? Mas subir esses cinco poderes seus de pontos de comando, que são os principais que você vai utilizar, vai gastar aí mais ou menos, né, umas 2 semanas do seu laboratório. E aí pronto, cara. Então, um cara que é nível 50, 52, né, que já chegou no CV20, já está com o laboratório maximizado no 20, já pode fazer isso, né? Depois de 2 semanas ele está com o mesmo ataque que o meu, né? Que são nível 68, 66. Então, é entender que esse ataque consegue destruir qualquer vila, né? A gente só tem que perder o medo, né, de enfrentar esse tipo de base. A gente tem que entender que tipo de coisa pode te prejudicar num ataque, né, e que tipo de coisa você pode fazer antes de iniciar um ataque, que caminho você pode tomar para facilitar um ataque. E é disso que a gente vai falar, né, na sequência desse vídeo. Né? A gente só pode fazer um vídeo de 16 minutos, infelizmente, né, mas é bacana que daí dá tempo de você, né, antes de dar play no segundo vídeo lá, pegar um cafezinho, sentar, né, porque eu sou um cara que não gosto de falar, brincadeira, falo demais, mas é realmente importante, a gente tem que passar esse tipo de conteúdo, né? Se fosse só para mim estar passando replay aqui de ataques meu, seria muito mais fácil, mas eu acredito que não ia agregar em nada, né? Basta que vocês vão aí numa guerra que da aliança de vocês e comecem a assistir todos os replays, é a mesma coisa, né? Mas aqui eu tento passar um pouco de conteúdo de toda a experiência que eu e os meus amigos a gente pegou aí jogando nesses últimos 9, 10 meses, que é o tempo que eu estou nesse jogo, né? E tentando passar de uma forma simples e clara para que você consiga aplicar no seu jogo e também possa ter sucesso, né, independente de que tipo de
configuração de tropa que você vai te agradar mais daqui para frente, tá bom? Então vou finalizando aqui o primeiro vídeo, vou voltar ao segundo vídeo mostrando alguns replay, explicando, né, quais são os conceitos que eu uso, né, para iniciar e finalizar, né, um ataque.